11h58 da manhã, quase 8 horas depois dos assassinatos. Uma ligação foi feita para o 911. O pedido era ajuda para uma pessoa inconsciente. Quando os policiais chegaram, eles encontraram 4 pessoas mortas. Por 3 anos, esse caso ficou rodeado de perguntas. Quem era o assassino? Por que ele entrou na casa? Por que 4 pessoas foram mortas? Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre true crime, mistérios, teorias da conspiração e curiosidades no geral. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, segue todos os meus canais, no caso meu Insta, meu TikTok, e deixa o teu like se tu gosta desse tipo de vídeo. Imagina acordar de manhã e descobrir que 4 estudantes foram assassinados dentro da própria casa. Uma casa onde outras 2 pessoas também estavam. E o mais assustador, uma delas chegou a ver o assassino. Por 3 anos, esse caso ficou rodeado de perguntas. Quem era o assassino? Por que ele entrou na casa? Por que 4 pessoas foram mortas? Como ele conseguiu entrar e sair sem ser descoberto? Em 2025, parece que finalmente tinham achado uma resposta para esse mistério. Bryan Kohberger se declarou culpado pelos 4 assassinatos. Só que agora, em 2026, aconteceu uma coisa que colocou esse caso de volta ao centro das atenções. O Bryan Kohberger quer retirar a própria confissão. O homem que admitiu ter matado 4 estudantes agora está alegando que os advogados obrigaram ele a confessar. E isso nos leva a uma pergunta: será que esse caso realmente acabou? Antes de falar do assassinato, eu quero falar um pouco sobre as pessoas que morreram. Uma das pessoas se chamava Kaylee Goncalves e ela tinha só 21 anos. Ela era estudante da Universidade de Idaho e estava bem próxima de se formar. A Kaylee era conhecida por ser extremamente próxima de uma menina chamada Madison Moggin. E tem um detalhe importante do porquê a Kaylee estava naquela casa naquele final de semana. A Kaylee estava visitando a casa porque ela estava prestes a se mudar e começar uma nova vida. Aquela noite ela decidiu sair com a Madison, mal ela sabia que seria a última noite da vida dela. A Madison Moggin também tinha 21 anos e era uma das melhores amigas da Kaylee. As duas tinham uma amizade muito próxima. Naquela noite elas foram juntas para o centro de Moscou e depois voltaram para casa. A outra menina, que se chamava Shanna Kernodle, tinha 20 anos. Ela também era estudante da Universidade de Idaho. Naquela noite, a Shanna estava com o namorado dela, o Ethan Chapin. O Ethan tinha 20 anos e ele não morava naquela casa. Ele estava visitando a Shanna. Os dois passaram parte da noite em uma festa de fraternidade. Depois voltaram para casa. Uma coisa eu quero deixar claro. O Ethan, ele era o único visitante. A Kaylee, a Madison e a Shanna moravam naquela casa. As autoridades confirmaram que o Ethan e a Shanna voltaram para casa por volta da 1h45 da manhã. E a Kaylee e a Madison voltaram por volta da 1h56 da manhã. Agora vamos voltar para a noite que antecedeu os assassinatos. 12 de novembro de 2022. Os estudantes estavam vivendo uma noite completamente normal. O Ethan e a Shanna estavam numa festa de fraternidade e a Kaylee e a Madison estavam dando uma volta ali pelo centro da cidade. Elas chegaram ao Grub Truck, que era um famoso food truck da região. Depois voltaram para casa. Aí o Ethan e a Shanna voltaram, logo depois a Kaylee e a Madison voltaram para casa. As duas sobreviventes, a Dylan Mortensen e a Bethany Funk, também já estavam lá na residência. A polícia informou que Dylan e Bethany voltaram para casa por volta da 1 da manhã. Os investigadores acreditam que os assassinatos aconteceram por volta das 4 horas da manhã. E é aqui que a história começa a ficar assustadora. A casa tinha 3 andares. A Kaylee e a Madison estavam no 3º andar. A Shanna e o Ethan estavam no 2º. A Dylan estava em outro quarto e a Bethany estava em um andar inferior. Por volta das 4 da manhã, a Shanna recebeu uma entrega da DoorDash. E esse é um detalhe importante, porque significa que a Shanna aparentemente estava acordada naquele momento. Registros que foram posteriormente analisados também indicavam que ela estava mexendo no telefone por volta das 4 horas da manhã. Enquanto isso, a Dylan estava dormindo, mas ela acordou com o barulho. Segundo o relato dela para os investigadores, ela pensou primeiramente que seria a Kaylee com o cachorro que estava fazendo barulho. Só que depois ela ouviu alguém dizendo algo como: "Tem alguém aqui".
O detalhe é que a Dylan não sabia que naquele momento estava acontecendo um assassinato. A Dylan abriu a porta do quarto, ela ouviu um choro vindo de outro quarto e então ouviu uma voz masculina dizendo algo tipo: "Tá tudo bem, eu vou te ajudar". Ela abriu a porta novamente, só que dessa vez ela viu alguém. Um homem vestindo roupas escuras e com uma máscara que cobria parte do rosto. Ele passou por ela e saiu pela porta de correr. A Dylan depois descreveu o homem como alguém de aproximadamente 1,70 a 1,80 de altura, com sobrancelhas grossas, vestindo roupas escuras e com parte do rosto coberta. Essa aqui é uma das perguntas que mais atormentam as pessoas desde o começo. Ela viu o assassino, ele passou a poucos metros dela, mas ela não sabia que tinha acabado de testemunhar um assassinato. Ela ficou em choque e voltou pro quarto. Depois daquele momento, a Dylan e a Bethany trocaram mensagens para tentar entender o que estava acontecendo. Só que elas não tinham noção da dimensão daquela situação. Então chegou a manhã do outro dia e elas perceberam que os outros moradores não estavam respondendo. Telefonemas, mensagens, ninguém respondia. Alguns amigos foram chamados para ajudar e foi aí que eles perceberam que tinha alguma coisa muito errada. E por que as duas sobreviventes chamaram a polícia horas depois? 11h58 da manhã, quase 8 horas depois dos assassinatos. Uma ligação foi feita para o 911. O pedido era ajuda para uma pessoa inconsciente. Quando os policiais chegaram, eles encontraram 4 pessoas mortas. A polícia de Moscou confirmou oficialmente que o chamado veio de dentro da casa, do telefone de uma das sobreviventes, e que os policiais encontraram as 4 vítimas no segundo e terceiro andar. Mas por que demoraram tanto para chamar a polícia? Essa foi uma das maiores fontes de teorias da internet. Porque ninguém chamou a polícia imediatamente. Como a Dylan e a Bethany não perceberam que tinham 4 pessoas mortas dentro da própria casa. Durante meses, as pessoas da internet começaram a acusar as duas sobreviventes. Mas existe uma coisa que eu acho muito importante falar. Não estar consciente de que uma pessoa foi assassinada não quer dizer que foi tu que cometeu aquele assassinato. A própria polícia informou que não considerava suspeita as pessoas que estavam na casa quando houve a ocorrência. E hoje a gente sabe que as duas sobreviventes passaram por uma situação traumática inimaginável. Nos primeiros dias, a polícia não fazia ideia de quem tinha feito aquilo. Não havia prisão, não tinha explicação, e a cidade de Moscou foi tomada pelo medo. Milhares de pessoas começaram a acompanhar o caso. A internet começou a criar suas próprias teorias. Algumas eram até que plausíveis, mas outras eram totalmente absurdas. As pessoas começaram a analisar câmeras de segurança, carros, postagens, relacionamentos, horários, absolutamente tudo. Mas os investigadores encontraram uma pista que poderia mudar tudo. Um carro, um Hyundai Elantra branco. As câmeras de segurança registraram um veículo que chamou a atenção da polícia. Então a polícia começou a procurar carros semelhantes. Um carro chamou a atenção em Pullman, Washington. Esse carro pertencia a um estudante, o Bryan Kohberger. O cara lá do início do vídeo que tinha confessado o assassinato. Documentos do processo mostram que os investigadores ligaram o veículo visto nas imagens a um Hyundai Elantra branco e depois identificaram Kohberger como proprietário de um Elantra 2015. Aqui entra uma das partes mais curiosas do caso. O Bryan, ele não era um criminoso conhecido. Ele era um estudante de criminologia. Ele estava fazendo doutorado na Washington State University e morava em Pullman. Ou seja, ele estudava praticamente do outro lado da fronteira estadual da Universidade de Idaho. As duas cidades ficam realmente muito próximas. Isso significa que ele tinha acesso à região. E segundo as investigações, os dados registrados de localização no celular dele e os registros relacionados ao veículo ajudaram a construir a linha de investigação. Mas talvez a evidência mais conhecida desse caso seja uma pecinha que foi encontrada na cena. A peça em questão era uma capa de faca. Ela foi encontrada perto do corpo da Madison e tinha DNA masculino no fecho. Os investigadores conseguiram identificar o DNA do Bryan no fecho frontal da capa. Documentos forenses do processo registram a identificação de DNA do Kohberger no fecho frontal da bainha e também apontam sangue associado às vítimas na parte traseira da peça. Essa evidência se tornou uma das peças centrais do caso. E quando tu junta isso ao carro, à movimentação, às imagens e a outros elementos da investigação, a polícia chegou ao Bryan. Em 30 de dezembro de 2022, o Bryan foi preso na Pensilvânia.
Ele tinha 28 anos. Foi acusado de 4 assassinatos em primeiro grau e de uma acusação de invasão residencial. A Polícia Estadual confirmou a prisão em 30 de dezembro de 2022. E durante os meses seguintes, o Brian manteve a posição de inocente, até que chegou 2025. O julgamento estava se aproximando, então o Brian tomou uma decisão totalmente inesperada. Ele se declarou culpado. Ele admitiu os 4 assassinatos e também admitiu a acusação de invasão domiciliar. O acordo significa que a promotoria não daria pena de morte para ele. Em troca, o Brian aceitou 4 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de 10 anos pela invasão. E essa é a pergunta que mais fica na nossa cabeça. Se ele era inocente, por que ele confessaria? Se ele era culpado, por que passou tanto tempo negando? A resposta oficial é simples. Ele aceitou um acordo que retirou a possibilidade da pena de morte. Mas existe uma coisa importante: não houve julgamento. Não houve um júri ouvindo todas as provas. O caso simplesmente terminou com uma confissão. E por isso, muitas perguntas que seriam respondidas durante o julgamento ainda permanecem um mistério. Tu acha que essa história acabou? Não, meus queridos. Em julho de 2026, o Brian apresentou uma petição para retirar a própria confissão. Agora ele afirma que a confissão dele não foi voluntária. Ele acusa os próprios advogados de ter forçado ele a confessar. A Associated Press informou que o Kohberger, o Brian, alegou coerção, promessas sobre condições prisionais e a existência de evidências que não teriam sido devidamente consideradas. Só que existe um problema enorme para ele, porque durante a audiência que o Brian se declarou culpado, ele afirmou diante de um juiz que ele estava fazendo aquilo voluntariamente. Ou seja, agora ele está dizendo que ele foi pressionado. Só que naquele momento, diante do juiz, ele declarou que ele estava escolhendo se declarar culpado. E essa é uma das principais questões que o tribunal vai ter que analisar. A legislação processual de Idaho prevê que depois da sentença, uma confissão pode ser retirada para corrigir uma injustiça manifesta, um padrão jurídico elevado. As perguntas mais feitas desde o começo foi: o Brian conhecia alguma das vítimas? Até hoje não existe confirmação pública que ele tivesse alguma relação pessoal com algum dos 4 que morreram. Isso alimentou muitas especulações, tipo, por que ele escolheu aquela casa, por que ele matou aquelas 4 pessoas e por que ele deixou as outras 2 vivas. Inclusive, a Netflix lançou uma nova série falando sobre esse caso, que estreou dia 29 de julho, agora de 2026. A produção tem 3 episódios e ela revisita os assassinatos. Dá bastante espaço às vítimas, às famílias, aos sobreviventes e à investigação. Agora, deixa aqui nos comentários se tu já tinha ouvido falar sobre esse caso e quem tu acha que é o verdadeiro culpado. Se tu gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve e me segue em todas as redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo.